né, e o Executivo não o fazendo, ingressaremos com ação com esse pedido. Bom, antes de dar a palavra aos nossos convidados e às instituições e depois à comunidade, eu vou só fazer algumas considerações em relação ao regulamento, para que vocês entendam como é que vai processar aqui a audiência pública. Então, em primeiro lugar, nós definimos no regulamento que a partir das 8h30 estavam abertas as inscrições para uso da palavra. A Lorenza está aí? Lorenza, por favor, pega uma lista das pessoas que se inscreverem. A população se sinta em casa, realmente, o Ministério Público é a casa de vocês, então se sintam em casa para se manifestar, né? Eu só peço que observem com zelo o respeito pela fala das pessoas que pensam diferente, né? Então, se puder evitar esse tipo de coisa, porque às vezes isso, eu sei que mexe com a paixão da gente, a gente tem interesse na conservação do bem, ninguém aqui pode ser visto como um inimigo ou adversário, mas assim, se concordarem com o que a pessoa está dizendo, acharem que a pessoa falou bem, fiquem à vontade para aplaudir, se manifestem da melhor maneira possível. Se pensarem diferente, por favor, vamos respeitar a opinião adversa, porque aí os trabalhos correm com calma, com tranquilidade, ninguém fica acanhado de dar a sua opinião, e toda opinião é importante, é bem-vinda. Então me desculpem, né? Eu sei que vocês nem mereceriam ouvir isso, são pessoas educadas, mas a gente tem que falar por questão de cargo. Então, já para começar os trabalhos, eu vou passar em primeiro lugar a palavra para o meu colega, o Dr. Luciano Volbé, que é um dos promotores de justiça eu sei que ele não gosta disso, mas eu preciso registrar a minha admiração que eu tenho por ele, porque ele realmente é um dos promotores e um professor na área de direito ambiental e está sempre disposto a ajudar os colegas, e ele tem me ajudado muito em várias questões. Então, é um prazer tê-lo aqui, doutor Luciano, e inicio com a sua fala. Eu sei que Vossa Excelência hoje representa a doutora Marigô, e eu tenho certeza que sua contribuição vai ajudar muito aqui a tomada de decisão. Muito obrigado. Obrigado, Luiz. Bom dia a todos. Primeiro, parabenizar pela audiência pública, pela coragem de estar lidando com esse tema. E espero não passar dos 4 minutos aí das instituições para que todos tenham a oportunidade de falar. Eu acho que o Luiz já expôs e vai expor ainda mais a questão jurídica, mas eu queria chamar mais atenção, em especial, claro, a gente sabe que é uma questão de tombamento, tem toda uma parte de patrimônio histórico ali, a ocupação da cidade, os prédios, mas o que levou realmente a toda essa discussão é essa situação dessa lei que foi aprovada permitindo o desmatamento de 3 e poucos hectares numa das áreas mais nobres e especiais de Campo Grande. Então eu prefiro muito mais falar como cidadão campograndense do que como promotor de justiça do núcleo ambiental. Cidadão campograndense que vai toda terça à noite pedalar no Parque dos Poderes, procure todo sábado, domingo ali, vejo as pessoas indo ao Parque dos Poderes para usufruir. Ninguém vai lá para ver o prédio. As pessoas vão lá para usufruir daquele bem-estar de, numa cidade de quase 1 milhão de habitantes, ter a maravilha de termos um Parque das Nações ligado com uma unidade de conservação e mais toda aquela conexão florestal que tem dentro do Parque dos Poderes. Sem qualquer crítica à lei que foi estabelecida, ela tem o seu merecimento, porque não havia uma proteção jurídica daquela floresta, mas ninguém estava discutindo desmatar o Parque dos Poderes. Ela veio sim para legitimar um pedido de desmatamento, alguns interesses de desmatamento naquela área. Interesses legítimos, ninguém está querendo desmatar ali para construir casa própria, nem para revender, não está. Só que nós temos que pensar como cidadão, que futuro de cidade a gente quer. As pessoas vão no Parque dos Poderes, por que ninguém pede para trancar o Alto da Mato Grosso ou outra rua? As pessoas vão lá por conta da natureza, por conta do microclima. Todo mundo que já andou ali no Parque das Nações, que passa numa baixada daquela, que passa em volta do rio daquele, percebe como é mais fresco, como é mais agradável.
Então, o que a gente precisa lembrar é que eu, como promotor de justiça, os mandatários do legislativo, do executivo, os juízes do judiciário, nós somos passageiros. Nós todos aqui somos passageiros, nós temos dever de deixar para o futuro uma cidade de qualidade para os nossos filhos e netos. E vamos observar o que a gente tem feito com o Campo Grande. Quem tem um pouquinho de prédios, estacionamentos, em detrimento de um tesouro que nós temos, que é uma floresta urbana, não me parece a decisão mais razoável de uma sociedade ser tomada. Me parece que essa não é uma questão jurídica, é muito mais uma questão moral dessa nossa sociedade não permitir que um patrimônio desse venha a ser depredado no interesse primário da administração pública em construir um prédio, em construir um estacionamento, em construir algum prédio público. Existem outras áreas na cidade, existem instrumentos de desapropriação. Ah, porque é mais caro? Bom, quanto vale essa floresta urbana? Então vamos tirar o Parque das Nações e deixa construir lá dentro. Pega Nova York e constrói no Central Park. Quanto vale? A gente, na minha visão, tem o compromisso social, moral com o futuro dessa cidade. E não tenho dúvida. Ah, tem uma lei hoje, essa lei está protegendo não sei quantos por cento, só está permitindo desmatamento naqueles lugares. Sim. Mas quando terminarem esses, vai ter mais pedido. Sempre é assim. Sempre quer avançar um pouquinho mais. Então eu acho que a sociedade tem sim o dever moral de se contrapor a esse interesse no bem maior de proteção da natureza, mas especialmente proteção da qualidade de vida de todo mundo que frequenta ali, de todo mundo que gosta daquele local, de todo mundo que gosta de viver nessa cidade arborizada. A gente tem orgulho das pessoas chegarem aqui. Nossa, como é bonito Campo Grande, arborizado, avenidas largas. Você leva as pessoas no Parque da Nação. Então esse desmatamento nessa área, para mim é como se faz, não, vamos destruir um museu para construir um estacionamento assim. Vamos destruir um patrimônio histórico. Então, não é porque é floresta, é vegetação, que não tem valor. Então, são essas as palavras que eu queria falar e parabenizar de novo e dizer como estou feliz de ver tantas pessoas aqui interessadas nesse tema. Muito obrigado. Eu já, de imediato, passo na sequência pela representante do Governo do Estado, Procuradora do Estado, doutora Ana Carolina Ali Garcia. Bom dia, obrigada, doutor Luiz, bom dia a todos. É uma satisfação participar dessa mesa de debates, o que se busca é uma pluralização, né, de ideias na construção de políticas públicas. Esclarecer inicialmente os atos do Estado até aqui praticados de acordo com o que está previsto na lei, seguindo os espaços previamente estipulados como quando da edição da lei de 2018 já estavam afetados. Então, o primeiro mapa anexo à lei, ele simplesmente trouxe a possibilidade de áreas já previamente destinadas para finalidades públicas. E as 4 áreas outras, por terem sido identificadas como de interesse em futuras ampliações. A lei veio com o intuito, sim, de proteção, de delimitação. Nós não tínhamos nem a própria delimitação dos espaços, enfim, do Parque dos Poderes, o que seria o complexo, né, englobando o Parque dos Poderes, Parque das Nações e o Parque Prosa. Então, todos os atos praticados têm sido seguindo essas delimitações. Nós temos a Lei 5237. Paralelo a isso, o processo de tombamento pela Fundação de Cultura, que nós temos uma representante aqui que poderá trazer mais esclarecimentos, mas o rito também seguiu o que a legislação estabelece, desde a sua abertura diante do decreto legislativo até a sua extinção diante da revogação do decreto legislativo. Fugindo aos aspectos formais, eu queria esclarecer assim, que o Estado, o governo do Estado, ele é sensível a essa causa, ele está disposto a ouvir. Quero poder, após essa reunião, internalizar as sugestões aqui trazidas, né? Tenho essa missão de levar quais são as sugestões
de adequação legislativa, enfim, em relação às áreas, quais são as mais, do ponto de vista ambiental, as que mais tocam a sociedade, o Ministério Público, enfim, e a gente poder reanalisar, discutir. Por outro lado, eu gostaria de dizer que a gente precisa compatibilizar o uso desse espaço do lazer, do turismo, do qual eu também faço uso, Luciano, com muita frequência, com o uso dele como um centro administrativo, que também eu exerço assim, desde o meu estágio no Ministério Público, lá na Procuradoria de Justiça, todo o meu exercício profissional, eu vejo a eficiência do Parque dos Poderes como um centro político-administrativo. Então, assim, a minha visão é de tentar compatibilizar isso, né? Hoje, realmente, a gente já tem espaços lá sedimentados, nós andamos a pé, nós que trabalhamos ali, nós vamos de uma secretaria a outra com muita facilidade. Ele é muito eficiente, ele também é muito valorizado por profissionais que vêm de fora, que desde do Palácio Popular da Cultura, quanto a facilidade de acesso aos prédios, enfim, ao desenvolvimento do serviço no dia a dia. E o nosso interesse é aqui captar essas sugestões, internalizar com as pastas afetas, Semagro, Imaçu, Agraer, Segov, dizer que recentemente a Secretaria de Governo, na pessoa do secretário Eduardo Riedel, convocou uma reunião para tentar ouvir, porque a fala dele foi no sentido que nós nunca tínhamos sido procurados por essas instituições para um diálogo, e já fomos notificados de manifestações dentro do parque. Então, partiu da Secretaria de Governo um convite para tentar ouvir, abrimos mapa, conversamos, dialogamos, e ficou o compromisso de não ser adotada nenhuma medida sem previamente se voltar àquela mesa com aquelas pessoas e poder externar a posição do governo. Obrigada. Na sequência, eu já passo a palavra para a representante da Fundação de Cultura, doutora Marinalda Yumes Rossi. Doutora, com a palavra. Bom dia a todos presentes, a mesa aqui composta. Obrigada pelo convite também. A Fundação de Cultura, como o nome já diz, trata de cultura, não tanto de meio ambiente, apesar disso fazer parte da lei também. O tombamento é possível de paisagem, né? A lei 3.522 fala isso, né? Patrimônio histórico, artístico, arqueológico, etnográfico, bibliográfico, paisagístico e cultural do Estado, que tem interesse, né, valor histórico, estético ou cultural. Então, o que eu vou explicar para vocês, eu quero de forma muito sucinta, existe um procedimento interno dentro da Fundação de Cultura, que a gente recebe os documentos que requerem tombamento de qualquer bem ou registro de bens imateriais. Esses documentos são recebidos, são analisados. Se preenchidos todos os requisitos que estão no decreto 12.686, abre-se o processo de tombamento ou de registro quando imaterial. No caso de decreto legislativo, apesar de ter vindo sem nenhum documento acompanhando, ele foi aberto como processo porque a lei determina que seja assim. Quando a Assembleia revogou o decreto 606, o processo continuava praticamente da mesma maneira. Muita pouca coisa. Uma secretaria respondeu, a Assembleia não respondeu os nossos ofícios, nunca juntou nenhum documento no processo, sendo que foi ela que requereu, então, responsabilidade do requerente instruir o processo. Como não houve essa instrução, o processo foi encerrado. Nós temos sim um outro requerimento de tombamento do parque lá, todos vocês devem saber, imagino eu, que também não tem todos os documentos, não preenche todos os requisitos. Mas também a solicitante foi oficiada para que junte esses documentos
instrua o processo, a fim de que a gente verifique esse valor histórico, estético e cultural do bem em questão, para então abrirmos um processo de tombamento, que vai receber um parecer técnico, vai para o Conselho Estadual de Cultura, que é quem vai avaliar o mérito, e aí depois vai para o governador, para ser decretado ou não o tombamento. Então, essa é a situação do bem em questão aqui hoje na Fundação de Cultura. A gente já recebeu um pedido de reunião da solicitante do tombamento para que a gente a ajude a instruir o processo. Acredito que em breve essa reunião será marcada. E lá o processo está andando assim. Então, é o que eu tinha a esclarecer sobre o que está acontecendo na Fundação com referente ao complexo dos poderes. Tá bom? Obrigada pela palavra. Com licença, doutor. A senhora complementar a informação. A senhora é da Fundação de Cultura? Da informalidade, mas quem é a solicitante? Pode responder, doutora? É o Instituto Mamed. A senhora é parte dos poderes, Exato. enquanto Ok. sociedade civil. Entendi. Sim, com Ok. 12.000 assinaturas pedindo. Por enquanto. Vamos na sequência, então, passar a palavra aqui ao representante da Secretaria de Cultura do município de Campo Grande, Rafael Biagi. Bom dia a todos, obrigado pelo convite e sabemos da importância de participar de um momento como esse aí, de um local tão importante que eu acho que ficou claro para todos que o complexo como um todo é importante para lazer, para cultura. A grande maioria é frequentador, eu também sou frequentador, a gente está sempre levando os filhos, então, mas eu acho que o que a gente tem que prestar bastante atenção, sabemos da importância, mas de como fazer essa proteção, porque eu vou falar pelos casos que nós acompanhamos dentro da Secretaria de Cultura e Turismo. A gente acompanha muitos pedidos de tombamento de alguns edifícios aqui da capital. Então, eu acho que tem que ser bem cuidadoso essa medida de proteção. Se for o tombamento, sim, e tem que ser muito bem regrado se for o caso. Acho que cabe muita discussão para fazer essa instrução desse processo, por conta que às vezes na ânsia de proteger o bem, a gente pode às vezes dificultar a manutenção desse próprio bem. Então, não que seja errado ou certo tombar. O fato, eu acho que precisamos encontrar uma maneira de proteger. Isso é fato que eu acho que é a opinião de todos. Então, nós temos que discutir muito. Tá o pessoal da Fundação de Cultura aqui, que a doutora Mainalva já falou, o pessoal do IFAM está aqui, sabe bem como funciona isso, como implica tombar um bem, e também deixar claro que a partir do momento que é acatado esse pedido de tombamento, esse bem já fica protegido, né, doutor? Ele, não só depois do processo ser concluído, ele, a partir do momento que é pedido esse tombamento, acatado isso, esse bem já começa a servir dessa proteção, né? Então, isso é uma coisa que a gente também tem que prestar atenção, que esse pedido também tem que ser muito bem feito. Então, por isso que eu acho que cabe a discussão de todos aqui, tem muitos especialistas aqui que a gente já conversou aqui antes de começar a audiência. Então, eu acho que é o que a Secretaria tem para contribuir, na experiência dessa condução correta do processo, para não acontecer com outros casos que a gente tem aqui em Campo Grande, que às vezes o processo, nessa ânsia de proteger, o processo é feito muito rapidamente e nós não... Aí, em vez de melhorar, trava-se toda trava-se o processo. Você não consegue mexer, isso demora um pouco, tem uma morosidade normal de um processo dessa magnitude. Então, acho que esse é o cuidado que devemos tomar. Tá? Obrigado. A mesa, infelizmente, não pôde comportar mais pessoas,
mas é igualmente importante ouvir, e por isso que, só para até título de esclarecimento, né, a gente tem já um procedimento de tombamento iniciado na Fundação de Cultura, né, a Arthur já explicou isso para nós, mas a legislação e a jurisprudência dos nossos tribunais admitem que, mesmo que o bem seja do Estado, que outras instâncias e esferas façam tombamento. Então, eu quero registrar então, a presença do vereador Eduardo Romero, representando aqui a Câmara Municipal. Obrigado pela sua presença. E por isso, a importância de ouvir a esfera municipal, porque também, ainda que o bem seja do Estado, de domínio do Estado, o poder público municipal, se achar por bem, pode fazer o seu tombamento. Da mesma forma, a esfera federal. E é por isso que eu gostaria de já convidar na sequência, eu não conheço pessoalmente o representante do IFAM, não está aqui. Deixa eu ver se foi só Maria Clara. Aqui, Maria Clara Scardini, né? Por favor, puder fazer uso da palavra aqui para nós. Se não for problema, eu fico aqui, vou ser breve também. Então, bom dia a todos. Dr. Luiz, muito obrigada por convidar a nossa instituição. Espero podermos contribuir aqui. Bom dia a toda a mesa. Eu estou ouvindo aqui, estamos no início do debate, né, da construção desse debate, mas acho que, e durante, nós vamos poder conversar melhor, esclarecer, mas acho que a grande contribuição nossa aqui do IFAM, enquanto instituição aí de 83 anos, né, de idade, e tem uma longa experiência aí no que diz de política pública em relação ao tombamento. Dentro do IFAM, quando nós vamos falar em tombamento, nós começamos todo o processo por meio de uma instrução. Essa instrução, ela é muito importante porque é justamente nessa avaliação que nós vamos ver se esse bem ele tem estofo de atribuição de valor para que ele mereça o tombamento. Dentro do IFAM, nós sempre avaliamos em relação à atribuição de valor desse bem em relação ao que ele representa para a história do nosso país, né? No Estado, a avaliação é feita para o que representa em relação à história do Estado, e no município assim por diante. E nenhum tombamento, doutor, é mais importante que o outro. Isso que é importante se colocar. Quando nós temos tombamento estadual, municipal ou federal, todos eles são igualmente importantes para a história do nosso país, Estado e município. Mas o que eu acho que falta um pouquinho como é instruído esse processo. Dentro do IFAM, qualquer um pode pedir